Vida Feliz, página 64. Os maus pensamentos intoxicam a alma. Falamos sobre isso no Evangelho de hoje. Atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantenha a tua mente presa às ideias positivas e iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirará o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Bom, então vamos orar, agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos em mais um estudo do NEP, agradecer pelos que estão aqui e pedir a proteção dos que ainda vão chegar ou dos que não puderam participar hoje. Que possamos, Pai, aprender mais um pouco desse teu Evangelho, que possamos nos nutrir com ele, com bons pensamentos, boas vibrações, como a mensagem nos fala hoje, tão pertinente. Que possamos sempre tentar ser melhores hoje do que fomos ontem, sempre buscando essas boas vibrações, esse auxílio, sempre em prece, sempre gratos pela vida que temos e gratos pelo que ainda vamos conquistar também. Muito obrigada por estarmos aqui hoje, que possamos ter uma noite gostosa de estudos, na tua paz. Assim seja. Lívia, tu podia começar aí. Tu pediu um tempinho? Espera aí que eu vou pegar meu Kindle. Tá. Ou Suzana, então, Léo. a mensagem que você leu tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje. Boa noite, Léo. O que a gente vai estudar hoje? Também achei muito próprio, né? Para o momento do estudo da noite. Então, a gente acabou de fazer o evangelho sobre isso. Né, Lívia? Mas eu acho que foi um pouco para mim também, mas não que estejam pensamentos ruins, mas é que a gente às vezes fica ansioso para certas coisas e criando situações na cabeça, né? Então tem que evitar fazer isso. Bom, a gente ficou de ver os versículos 16, 17 e 18, né? Que eram os que falavam do jejum. Então eu vou ler os versículos. A gente saiu do Pai Nosso e agora vamos para esses versículos. Um minuto. É isso mesmo. Vamos lá. É o versículo 16. Então, quando jejuardes, não vos torneis sombrios como os hipócritas, pois desfiguram seus rostos a fim de se mostrarem jejuando aos homens. Amém vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, ao jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto, para que não te mostres jejuando aos homens, mas ao teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê no oculto te recompensará. Bom, aqui a gente tem aquele hábito do jejum, né? Que se tinha mais antigamente, hoje ainda tem, né? Alguns segmentos religiosos ainda praticam, né? O jejum, a gente sabe disso. E, bom, aqui ele fala, né? Primeiro ele fala da hipocrisia, né? De fazer esse ato, né? De forma, ele aqui, o que eu entendi assim, ele não, obviamente, Jesus não condena o jejum, ele não chega e fala, vocês não podem jejuar, vocês não precisam jejuar, ele não fala disso, ele fala como é a forma que vocês estão fazendo, né?
e qual é a mais correta, vamos assim dizer, né? Porque aqui ele fala que os hipócritas, né, eles fazem questão de mostrar que estão jejuando, né, para os outros, né? De, ai, olha como eu estou sofrendo, estou ficando tantas horas sem comer e tal, e até fazem, né, uma cara diferente, né? Enfim, então ele fala que esse, né, aí é que está o erro da gente querer mostrar para os outros, né, o que que a gente está fazendo, e quem precisa saber disso só somos nós e Deus, entendeu? A gente não precisa ficar se expondo, né, para os outros em relação a isso. Os outros não precisam saber disso, não diz respeito a eles, né? Então, ele aqui fala principalmente disso, de você fazer, né, toda essa cena, esse teatro, mas você está fazendo realmente de coração, ou você está fazendo porque você quer que os outros vejam o que você está fazendo, que você está, né? A gente, aqui é o exemplo do jejum, né? Mas a gente pode usar isso para N coisas na vida, né? E às vezes alguns atos, né, que a gente faz, às vezes a gente nem faz porque a gente quer, a gente faz porque quer que os outros vejam o que a gente está fazendo, né? Então a gente tem que se policiar em relação a isso. E aqui, né, no Pastorino que eu estava lendo hoje, eu sublinhei aqui uma parte, ele fala assim: os jejuns eram frequentes entre os israelitas, quer quando prescritos pela lei mosaica, quer por devoção. Em qualquer deles, fazia-se questão de mostrar a todos que se jejuava. Então, a gente vê que era de praxe, entendeu? Se eu tivesse jejuando naquela época, né, eu tinha que mostrar para os outros, né, que eu tô jejuando, entendeu? Para todo mundo ver, né? Fazia questão de mostrar, apresentando um rosto sujo, expressão de sofrimento, o cabelo e a barba embaraçados, sem pentear, um ar sombrio. Realmente, o jejum judaico incluía a penitência, tanto que se denominava, aí vem uma palavra que é som, ta'init, algo assim, que significa aflição, mas se tornava mais uma exibição que realmente uma penitência. Então a gente vê aqui, né, como é que era doido, né? Às vezes a pessoa não estava nem com uma intenção religiosa, porque eu acho muito legal, né, a pessoa com a intenção religiosa tem um propósito, né? Se propõe alguma coisa, eu acho realmente bacana. Mas você fazer para mostrar para os outros, isso é hipocrisia, né? Muita hipocrisia. Aí ele fala: a esse estado de coisas, Jesus opõe o disfarce, esconder a todos que se faz penitência, que lavassem o rosto, penteassem e perfumassem os cabelos, para que ninguém soubesse que seus discípulos jejuavam, mas a penitência só fosse conhecida pelo Pai. Então, é aquele negócio que os nossos irmãos, né, nossos amigos evangélicos falam tanto, eu escuto muito eles falando, eu acho muito bonito. Tem que ter intimidade com Deus, né? Intimidade com o Pai, intimidade com Cristo, né? Então, isso para mim é intimidade. É a gente fazer essas coisas, outros não precisam saber, né? Às vezes eu posso me propor, né, a fazer um jejum, ou eu vejo também muita gente que fala assim: eu não vou comer doce, uma coisa assim, de um período tal até um período tal, que eu estou num propósito. Entendeu? Isso é bacana a gente fazer. Não acho nada de errado, nada de ilícito. Agora, a forma que a gente vai fazer isso, a gente vai estar se igualando aos israelitas da época de Cristo, aos hipócritas, que ele mesmo chama aqui, né? Que andava até sujo. Olha o ponto que a pessoa, né? Muito, muito louco isso. A pessoa andava suja, toda estrupiada, para mostrar que estava fazendo um jejum. Não precisa disso, entendeu? Isso não precisa, né? E tem muita gente que fala: não tem necessidade de jejuar, tal. Isso daí eu respeito, é de cada um. Se você quiser jejuar, é contigo. Eu nunca fiz, mas se você quiser jejuar, você está no seu direito. Mas agora, se comportar como um israelita do lado da época de Cristo, tal, eu já não acho mais, sabe? Não é mais certo, entendeu? Principalmente que a gente sabe que Jesus aqui, ele vai passando
né? Isso daqui é um manual, né? Esse capítulo 6, né? Ele vai passando direitinho como se deve orar, né? Ele nos ensina como a gente deve fazer a oração. Ele nos dá o exemplo da oração do Pai Nosso, mastigadinha para a gente, né? A oração, vamos assim dizer, mais universal, né? Que a gente tem aqui nessa terra, o Pai Nosso. Não está conseguindo orar? Reza um Pai Nosso, né? Que você vai estar no caminho certo. Então, aqui ele fala justamente disso. Ele fala todo momento, em até outro versículo, né? Antes do Pai Nosso, ele fala para quando a gente orar, a gente entrar no nosso quarto, né? E o nosso quarto a gente pode usar tanto da forma física, que é um lugar onde a gente se recolhe, como da forma também emocional, né? A forma, isso é intimidade com Deus. Eu não preciso abrir a minha porta agora, atravessar a rua e ficar gritando um monte de oração. Não preciso fazer isso. Eu posso muito bem me recolher e pedir do fundo do meu coração aquilo que eu quero. Porque com certeza, se for para o meu bem, as coisas boas vão vir. Então, eu não preciso expor, né, da minha intimidade com Cristo para os outros, né? Então, aqui ele dá esse exemplo, a todo momento ele fala desse quarto, ele fala para nos preservarmos. Então, a gente nota que Jesus, a todo momento, não nos proíbe de nada. Você vê, ele não proibiu essa prática do jejum, não proibiu nada. Ele só nos ensina a forma correta de ser feita, né? Então, é isso, a gente tem que fazer da melhor forma possível, seguir, né? Aqui, o manual já está aqui, né? Seguir, se quiser jejuar por algum motivo, ótimo. É lícito, a gente percebe aqui que é lícito, mas fazendo dessa forma que ele pede, né? Criar essa intimidade com Deus, né? Porque quando a gente está... Parece que, sei lá, quando a gente está querendo mostrar para os outros como é que não é, não parece muito do fundo do nosso coração, né? Então, a gente tem que, em primeiro lugar, tentar criar, né, esse vínculo, essa intimidade, e depois colocar em prática esses ensinamentos que ele passa para a gente. Então, era isso que eu queria falar. Pleno e verdadeiro. Aí eu ainda escrevi aqui, nas minhas anotações. Jesus nos atenta à prática do jejum de forma plena e verdadeira, de boa intenção, sem grandes exibições de martírio e sofrimento, né? A gente não precisa disso, de martírio, de sofrimento. Isso daí só junta a plateia, mas não é que a oração não vai ficar mais forte se a gente ficar gritando para meia dúzia de pessoas, entendeu? Assim como o jejum não vai ficar mais sofrido, né? Se a gente fizer para a gente, para mais meia dúzia ficarem sabendo também. Então, acho que era isso que eu queria falar da minha parte. A gente poderia também falar de jejum, tipo, vou fazer jejum de não falar mal de ninguém durante tantos dias. É bem difícil, né? Porque às vezes a gente fala, vou fazer o jejum de não comer esse doce durante tantos dias para por causa do meu propósito. Aí pega, fala mal do coleguinha, faz um monte de coisa que não é para fazer. Pra quê? Vai ficar sem comer o doce? Eu tenho familiares, né, que são evangélicos e tal, que eles fazem jejum até de rede social, para justamente evitar isso que você está falando. Ficam offline por uma semana, 2, assim, para evitar justamente isso, ficar olhando a vida dos outros, porque isso ajuda a gente a pensar, né? Se a gente tiver a foto, né? O fulano tá rico, tá na praia, entendeu? A gente aí começa a puxar, né? Então, a gente também é legal. Esse jejum eu acho interessante, eu queria fazer, de rede social. Eu acho maneiro esse. Fala, Érica. Não, eu estou aqui meio passada com essas informações, porque é isso mesmo, a gente fica assim, meu Deus, é isso mesmo o que vocês estão dizendo. Não tem a ver com o jejum, tá? Mas eu quero falar rapidinho do que uma vez eu escutei de uma companheira nossa de movimento espírita, e aquilo me chamou muita atenção, porque justamente esses estudos servem para isso, né? Para aclarar a gente, né? Despertar a gente. Ela falou que é um propósito, não é um jejum, mas é um propósito. Aniversário da filha dela de 15 anos, ela começou a tratar o aniversário e tal, né, providenciar.
No tempo que ela começou a providenciar os preparativos, ela entrou em oração. Aí eu olhei, quando ela comentando isso, ela falou assim, eu entrei em oração para que tudo fluísse bem e, principalmente, que tudo chegasse bem até o dia final, e o encerramento do evento. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, ela orou em prol do aniversário da filha, de estar todo mundo saudável ali, confraternizando, convivendo. E aquilo foi tão significativo para mim, porque acendeu mais uma luz do como que nós podemos fazer, né? O que a gente pode fazer, que às vezes a gente deixa passar e não agradece pela água, não agradece pela... Vai passando, vai deixando passar as oportunidades, né, dessa ligação e desse agradecimento. Então, eu queria falar isso, que foi muito bom ter relembrado. Eu posso falar? Aí Então, fala a Fátima e depois a Márcia. Tá. Ouvi o que a Lívia falou, concordo, e o pensamento da Érica foi muito ao encontro do que eu entendi. Eu entendi assim, que na época de Moisés, quando ele trouxe o jejum, né, ele também trouxe, ele falava que que o jejum era divino, né, era algo divino. Só que com o passar dos anos, né, dos tempos, as pessoas foram levando isso como uma obrigação e eles queriam mostrar isso para todo mundo, né? E aquela hipocrisia, né? De eu faço jejum, dizem que até os fariseus faziam jejum 2 vezes por semana, ou seja, eles queriam mostrar que eles estavam jejuando bastante, né? Só que eu acho que quando Jesus chegou, o jejum que eu pesquei, que eu entendi aqui no texto, é um jejum moral, né, de ordem moral, que para a gente se renovar, a gente tem que combater as nossas mazelas, os nossos maus pensamentos, como a Lívia falou, né? Cultivar a prece, né? Porque como você falou do evangelho hoje, eu não participei, mas o que deu para entender é isso. Se você está com maus pensamentos, você vai criar situações desagradáveis. Então, se você faz um jejum de pensamentos, né? Evita pensar o mal, evita pensar no que pode acontecer de negativo, igual a amiga da Érica, tudo vai fluindo melhor, né? Então, quando Jesus vai lá para o deserto, ele vai como? Ele vai sozinho. Se ele ficou sem comer, não sei, provavelmente sim, acho que até porque ele nem precisava, mas eu acho que o jejum que ele fez ali foi um jejum de pensamentos. O que ele queria demonstrar era isso, que a gente precisa ter um tempinho de entrar na nossa casinha interior, né? No nosso quarto interior, igual o texto mesmo fala, e a gente pensar nas nossas atitudes, como é que estão os nossos pensamentos. Achei super legal esse negócio do jejum das redes sociais, porque é uma coisa da nossa época, entendeu? Porque os nossos pensamentos são muito influenciados hoje em dia também pelas redes sociais, já não bastava os obsessores, agora ainda tem a obsessão da internet. Então, assim, eu levei para essa parte. Aí eu fiz até um trechinho aqui, hoje de manhã, eu coloquei assim, ó. Jesus veio nos ensinar o jejum moral, o jejum de pensamentos, sentimentos e ações. Moisés instituiu a prática de jejuar e disse que era de ordem divina. Os judeus submetiam-se ao jejum, não para purificação, mas apenas para mostrar que observavam e praticavam as leis, com rigor. Jesus combateu o comportamento hipócrita. Vamos jejuar observando e melhorando nossas atitudes perante a vida. O que fazemos com boa intenção é válido. Se fizermos o jejum alimentar, isso tem bons resultados para o nosso corpo, sim, mas devemos atentar para o lado moral, buscar Deus, manter bons pensamentos, pedindo a Ele forças no dia a dia para nos esforçarmos e sermos pessoas melhores. Agora é a Márcia. Ainda não está dando para ouvir. Pronto, agora tá ouvindo? Então, boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada, eu peguei já a Lívia falando, né? Então, não sei se eu vou ser repetitiva.
E o que a Fátima falou também, eu concordo, né? Porque eu concordo no sentido de que eu li de manhã, estudei um pouco, e eu li sobre o jejum. E é justamente isso. O que é o jejum? Né? O que é o jejum? É a gente se abster de um alimento, né? Para poder fazer uma desintoxicação do organismo. Eu fui lá na palavra. Aí depois eu peguei o sentido espiritual do jejum, né? Facilitar a comunhão com Deus, né? Já que quando a gente se alimenta demasiadamente, o nosso corpo fica voltado para trabalhar a energia na digestão. E aí, quando você fica em jejum, né? Você utiliza a sua energia para se comunicar com Deus. Bom, isso foi o que eu busquei, né? E também tem outras Bíblias, que dizem que o jejum religioso é para expulsar o demônio. Aí eu fui lá na versão espírita, quando Jesus, né, o que é o demônio para as outras religiões? Vamos dizer, o demônio nada mais é que são os obsessores, né? Quando Jesus estava lá no Monte Tabor e teve o fenômeno da transfiguração, onde ele ficou, né, entre Elias e Moisés, Pedro, João e Tiago assistiram a isso, né? E logo depois desse fenômeno da transfiguração, ele falou, né, dessa parte do Mateus 6 que a gente está estudando. Falou isso tudo e falou sobre o jejum, né? Ele falou sobre a fé, né, a incredulidade, e eles perguntaram: e como é que a gente consegue realizar essas coisas, de expulsar demônio? Jejuando. Aí vem o sentido do jejum. Que jejum é esse? Então, se a gente pensar que o jejum, a gente afasta os maus espíritos, eu estou dizendo assim, o jejum material, o jejum da comida, né? As pessoas que passam fome, uma privação, então elas estão altamente em comunhão com Deus, é isso? Né? Se a gente for raciocinar a fé, né? É lógico, é o que a Fátima falou. O jejum, ele vai trazer benefício para o corpo. Por quê? Porque ele vai desintoxicar o organismo. Ponto. Mas o que Jesus veio trazer, né, em relação ao jejum? É justamente o jejum moral. É lógico que você pode fazer o jejum material, mas o jejum moral é o mais difícil. Porque a gente jejuar, se a gente parar de comer, vamos supor assim, um jejum de 12 horas, a gente faz para fazer um exame de sangue. Se você estender mais um pouquinho, você faz um jejum até a hora do almoço, de 16 horas, né? Então, vamos dizer assim, para a gente que não falta o alimento na nossa casa, se a gente se preparar, a gente consegue fazer o jejum. Agora, a gente consegue fazer o jejum de não reclamar? Eu reclamo o tempo inteiro. Eu falei assim, olha, toda vez que eu reclamar, eu vou anotar num caderno. Já passei para o tablet, porque não tem mais espaço, o caderno já está todo cheio. O jejum de ficar olhando a vida dos outros na rede social e achar que a pessoa está feliz e você está infeliz. Porque o outro está lá na lancha, aí a inveja vem. Pô, eu estou aqui lavando louça, me acabando, e o fulano está na lancha. Né? Ué, gente... Fizeram uma pesquisa perguntando sobre a inveja. Alguém tem inveja de você? Ah, fulano, meu vizinho, minha prima se veste igual, não sei o quê. Mas você tem inveja de alguém? Ah, eu não. Então não existe invejoso, né? Porque é lógico, né, que a inveja ela existe. Eu não quero ter o jet ski da pessoa, mas você tá lá se acabando na louça e a pessoa, pá! Pô, eu falei, quer saber? Eu vou fazer igual a Lívia falou, jejum de rede social, né? Porque você desintoxica a sua mente. Até porque essas pessoas não têm vida plena. Elas têm muitos problemas e às vezes até mais do que nós. Aquilo ali é só aparência, é a famosa hipocrisia do nosso tempo.
Na época de Jesus existia a hipocrisia da época de Jesus. Hoje existe a nossa hipocrisia, o que a gente vive. Então, essa coisa do jejum me fez refletir, né? Porque eu tô doida para fazer jejum para emagrecer, mas eu tenho que emagrecer meus pensamentos, minha cabeça, às vezes, tem que arrancar para botar outra nova no lugar. Porque quando a gente vê, a gente está pecando. Está pecando. É lógico que eu não desejo mal a ninguém, eu trabalho bem, mas eu estou assim, nem é uma catarse isso, não. É uma coisa para a gente pensar mesmo, né? Então, quando fala assim, qual o significado do jejum? Mostra o desapego material. O jejum religioso, expulsar demônio, relaciona-se com a fé. Aí Jesus fala, unge a cabeça e lava teu rosto, para que as pessoas não observem que você está em jejum. Mas o que ele quis dizer com isso? Quis dizer que é para a gente, quando estiver fazendo a nossa reforma, não ficar, olha, tá vendo? Eu estou estudando. Olha, tá vendo? Eu estou fazendo caridade. E você, o que tu faz? Não faz nada. Eu acho que ele também se referiu a isso. Porque você pega assim, ungir a cabeça, ungir é passar o óleo. Mas se você trouxer esse para a parte moral, é o que? É a limpeza dos pensamentos. Né? É a retirada do orgulho. É a retirada vislumbrar. Ai, estou toda arrepiada. É vislumbrar outras situações, entendeu? Mais importantes do que essa coisa que a gente vive aqui, entendeu? Aí lava teu rosto para quê? Porque a gente chega para o outro, né? Só reclama. Ai, tô cansada, tô cheia de trabalho, para as pessoas terem pena da gente. A gente fica com aquele... Eu estou dizendo assim, no sentido geral, não estou dizendo que nós, que somos espíritos evoluídos, né, fazemos isso. De jeito nenhum, nós estamos em outro patamar. Mas assim, eu estou dizendo numa forma geral, né? A gente fica, eu estou me acabando, estou trabalhando, estou estudando, estou tentando evoluir. Tá vendo como é que eu sou boa? Olha como eu sou boa, como eu sou esforçada. Para mim, isso é uma hipocrisia que a gente tem, né? Em relação ao que Jesus nos trouxe nesse estudo. Eu acho que é isso que a gente tem que combater. E não que o jejum de alimento não tenha a sua importância. Tem, porque dizem que quando a gente tem que ser instruído, ou até espíritos, né, vêm nos induzir algum trabalho edificante, alguma coisa. Se a gente comer o tempo todo, eles não conseguem chegar até nós, então o jejum deve ter, né, alguma relação também com a comunicabilidade, com a espiritualidade, com certeza, né? Mas num sentido mais amplo, não é só isso. Porque aí que vem, que foi até um pensamento de Richard Simonetti. Porque se só o jejum material, né, as pessoas que ficam dias sem comer, moradores de rua, que ficam sem alimentação, entendeu? Eles iam estar evoluídos, então iam estar comunicando com o espírito superior, iam estar expulsando o demônio, e às vezes é muito pelo contrário, eles são os mais obsidiados, entendeu? Então, é esse jejum. Aí eu até anotei aqui para não esquecer de falar, ó, jejum das fofocas, né? A fofoca para no espírita, né? Jejum da maledicência, jejum das intrigas. A gente não vai lá, mas joga uma intriga, né? Fala alguma coisa, aí tu não foi lá, mas tu jogou para quem é barraqueira, aí o barraqueiro vai lá e faz a confusão, né? Então, é do orgulho, jejum do desrespeito, da insensatez, da perversidade. Então, acho que a gente tem que trabalhar essas viciações, que são as viciações morais, que trazem os nossos problemas, né? Muitos dos nossos problemas vêm pelo nosso comportamento errado. E, às vezes, a gente até está direitinho no trilho. A gente está no trilho. Aí vem a prova. Qual é a prova? Chega um parente teu e começa. Viu fulano?
Fala, 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 fala. Quando tu vê, tu tá falando junto. Porque você não se policiou. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem que ter a caridade de não dar um fora na pessoa. Então, você tem que ficar em vigilância, em oração o tempo inteiro. Porque a gente está estudando, a gente está lendo, a gente está se conscientizando, mas vamos passar por provas. E quando essa prova não atinge diretamente a gente, vai vir por outra pessoa para poder testar a gente. E as coisas vão se repetir. E as situações vão se repetir. E quando, pior ainda, vamos piorar a situação. E quando você convive, é casado, ou tem uma mãe barraqueira, minha mãe é barraqueira que só, né? Assim, amo, me deu a vida, sou grata. Mas ela, eu tenho que sempre, não, mãe, não é por aí, vai com calma, é o perfil dela, entendeu? Ela já melhorou muito. Então, assim, quando você convive, né, com uma pessoa que é, assim, as pessoas falam, humor ácido, né? Não é humor ácido nenhum, é espírito inferior mesmo, entendeu? Que você é testado o tempo inteiro. São os nossos personal trainers, né? São os nossos personal trainers, porque a gente está estudando, a pessoa não está. A gente está se conscientizando, a pessoa não está. Se pra gente que lê, que está aqui às 6 horas, que estuda o NEP, a gente tem tanta dificuldade, você imagina o outro que ainda não tem o conhecimento. Então, a gente ainda tem que, dentro de tudo isso que Jesus está trazendo, praticar caridade, né? Vamos lá, você tem razão, mas vamos pensar nas qualidades da pessoa. Ah, a pessoa não tem qualidade. Aí fica difícil, né? Porque a gente, é isso, né? O jejum é justamente isso. O que a gente vive hoje? Né? Quais são as hipocrisias que nós temos hoje? As redes sociais, gente, é uma tela de hipocrisia. Eu não estou dizendo de todo mundo, não, que tem pessoas que postam coisas legais, né? Olha, eu lembro que na minha infância eu tinha diário, ninguém podia ler meu diário. Hoje as pessoas ficam chateadas porque não leem, não curtem as coisas que estão, né, lá, e às vezes até de coisa pessoal. Fiz 6 meses, fiz não sei o quê. Eu postei eu não sou de fazer isso, de colocar minha vida pessoal, mas o meu marido, ele não tinha rede social, agora ele tem. Aí ele fica vendo as esposas dos amigos fazendo declaração, aí eu acho que ele ficou assim, você nem coloca uma fotinha nossa, né? Nem fala. Aí eu até para agradar, coloquei, mas me arrependi. Mas me arrependi, porque você expõe, né? Mesmo sem intenção, você expõe a sua relação, a sua vida pessoal ali para ser julgada por muitas pessoas. Pelas pessoas que gostam de você e também pelas pessoas que fingem que gostam e não gostam, né? Porque a gente sabe que isso existe. É igual o Divaldo fala. Você pode ter muitos inimigos, mas você não pode ser inimigo de ninguém. Eu não cultivo isso dentro de mim. Quando eu falei do jet ski, foi um exemplo, né? Eu não alimento esse tipo de inveja, não alimento isso, não. Eu dei esse exemplo assim, porque muitas das vezes nós estamos cansados e correndo atrás de um conforto melhor, ou até por uma qualidade de vida que às vezes um passant vem, né, um pensamento ou outro que a gente tem que vigiar. Mas tem pessoas que não, gente. Tem pessoas que têm inveja mesmo, né? Que ficam com raiva se você está evoluindo materialmente, principalmente, né? Que ficam com raiva se você está viajando, se você está se divertindo. Isso é energia. As pessoas acham que a energia não chega porque a energia é através do pensamento, da vibração. Então, a rede social, ela, muitas das vezes, a gente tem que se abster, fazer esse jejum para se equilibrar emocionalmente, entendeu? Se equilibrar, né? E
vamos dizer assim, poxa, mas eu preciso, é igual eu trabalho com vendas, né? Então eu preciso postar as coisas que eu vendo e eu também faço um trabalhinho social. Aí eu preciso postar para conseguir arrecadar alguma coisa, divulgar aquela coisa toda. Às vezes eu só posto e saio correndo, eu nem fico rolando. Entendeu? Eu boto lá, aí depois eu vou dar uma olhada para ver se tem alguma resposta, alguma pergunta e tal. Então eu me policio muito. Eu consigo me policiar, mas eu ainda queria me policiar ainda mais. Eu queria só postar de manhã e só no outro dia. Eu não consigo, né? Eu vou, quando eu tenho tempinho, eu estou colocando. Mas assim, eu me policio muito, porque isso influencia a nossa vida. A gente se dispersa. Quando vê, passou 20, 30 minutos, você lá fazendo o quê? Vendo a vida dos outros. Né? Porque quem quer te ver, quem quer se comunicar, vai te ligar, vai fazer uma visita. E isso é importante, que é o real. Né? Quantas vezes, por exemplo, meu Instagram e meu Facebook é público por causa do trabalho e das vendas. Eu boto público, não boto privado. Então, qualquer um pode chegar lá e olhar. Quem gosta, quem não gosta. Eu não sou inimiga de ninguém, mas com certeza deve ter gente que não gosta de mim, né? Então, esse jejum que eu acho que Jesus veio trazer, né, para esses três, né? Esses três apóstolos, que ele sempre chamava esses três, né? Para poder, em algum evento importante, né? Que ia acontecer, e ele falou disso, da fé e do jejum e de expulsar demônio, é justamente se a gente se abstém das fofocas, do fanatismo, se a gente se abstém de excessos, né? Ele fala de excessos, né? A gente consegue o equilíbrio emocional. E com o equilíbrio emocional, a gente consegue se aproximar de Deus, consegue se aproximar do nosso anjo da guarda, consegue se aproximar da espiritualidade benfazeja. E, antagonicamente, a gente afasta o mal. A gente afasta os obsessores, né? O Haroldo Dutra Dias fala que ele tem uma receitinha, assim, para as pessoas que perguntam para ele como é que afasta o obsessor. Ele falou, não, eu preparei uma receita para você, tá? Que tu faz, tu lê. Toda vez tu compra uns 3 livros espírita, entendeu? Edificante. Evangelho, uma leitura, uma coisa que te agrade, mas uma leitura edificante. Toda vez que vier um pensamento ruim, tu abre e lê uma página. Tu abre e lê uma página. Nas primeiras semanas, de repente, nem vai surtir efeito. Mas depois de um tempo, se tiver alguém te perturbando, vai falar, ih, lá vem esse cara ler Emmanuel. Porque eles leem junto. Então, se eles leem junto, eles estão se educando também. E se for espírito que não tem a mesma vibração que você, se tiver igual, ele vai ficar. Se ele for 1/1000 inferior, ele vai sair fora. Entendeu? Ele vai se afastar, porque a tua vibração muda. É igual quando a gente discute com alguém, a gente vibra o quê? A gente vibra na raiva, não vibra? A gente sente que a nossa vibração muda, né? O coração acelera, você fica angustiado depois, a gente sente essa vibração mudar. Então, nessa hora, o que a gente faz? Lê, né? Faz um exercício respiratório, entendeu? Faz sei lá, aqueles mantras maravilhosos, né? Que a Jussara ensina, que eu ainda não consegui participar, que aqui em casa tá cheia. Tá todo mundo em casa. Aí eu tô doida para fazer yoga, mas ainda não consegui. Então, a gente vai trabalhando essa abstinência, entendeu? Aqui, ó, caminho para a libertação das influências deletérias dos obsessores espirituais, né? Traz a ideia da abstinência moral, abster-se de todos os excessos. Então, excessos de pensamentos ruins, né? E também da alimentação que intoxica, né? Da alimentação que faz mal para o nosso corpo, e também do uso, né? de substâncias que fazem mal para o nosso corpo, né? Como as drogas, o álcool. Então, acho que o jejum, falei para Dedéu, né? Não sei se eu repeti, porque como eu falei, eu já peguei a Lívia falando, né?
cheguei atrasada. É isso, gente. Maravilhosa a sua aula. A palavra de ordem, então, é equilíbrio. Léo, quer falar alguma coisa? Oi, gente, boa noite. Muito bom ouvir que vocês trouxeram aí, todo mundo. Isso que é fantástico do Evangelho, né? Ele traz diversas formas de você olhar, né? Cada passagem. O que vocês trouxeram aí, com certeza, ajuda bastante, contribui bastante. E eu trouxe uma visão que é um pouquinho diferente, mas no intuito vai ser parecido com vocês, quando eu li esse versículo 6, né? Quando fala referente ao jejum, eu extraí dali um sentimento de renúncia, né? O jejum, para mim, é você renunciar os seus desejos, sua opção, né? E para falar sobre renúncia, né? Eu procurei, claro, Emmanuel, né? Que sempre traz um estudo maravilhoso. E no livro Alma e Luz ele fala Jesus e renúncia, né? É um texto que eu estava lendo e para mim foi muito interessante, muito forte, né? Que ele fala que quando a gente estuda a renúncia do Evangelho, né? Ele fala assim, estudando a renúncia que o Evangelho nos traça por senda de ascensão. Porque o Evangelho é isso, é você se redimir, né? E ele mostra que, ele examina, né, propriamente dito, como o Cristo fazia essa renúncia, né? E ele ainda fala assim, para que a nossa exibição de virtude não se converta em falta de caridade. Aí ele vai descrevendo aqui que, por exemplo, no vilarejo onde Cristo começou lá, mesmo ele iniciando, fazendo as boas coisas, as portas se fecharam para ele lá, mas ele jamais deixou de abandonar eles, né? Mesmo no início do seu apostolado. E mesmo os doutores da lei de Jerusalém, quando começaram a ver o destaque intelectual do Cristo, Cristo não se prendeu a isso, né? Ele foi muito pelo contrário. Ele não abandonou a ideia de iluminar a todos. E ele aceitou a colaboração de simples pescadores, humildes, né? Pessoas sem estudo, para oferecer um ensinamento a todos eles. E no caso de Judas também, né? Percebia os sentimentos de Judas, aquela tentação que ele mostrava e que Cristo captava dele pela tentação do poder. Mas mesmo assim o Cristo até o final permaneceu ali tentando auxiliar ele, dando inúmeras oportunidades, né? Até Pedro, né, que o negou na extrema hora. Você imagina uma pessoa que você confiou bastante, mas claro, Cristo sabia da limitação dele. E no instante final ali, na hora do vamos ver, Pedro recusa, né? E mesmo assim, essa renúncia do Cristo em oferecer oportunidade para todos, ele não largou disso, né? Aí o Emmanuel vem falando também dos homens, de toda a população lá que torceram pela morte dele, né? Que ele foi injuriado, sacrificado. Mesmo com tudo isso, mesmo sendo assassinado ao lado de dois criminosos, ele não se afastou, em definitivo. Logo após, ele volta para os companheiros que o largaram para oferecer essa bandeira de aperfeiçoamento das almas, né? E promete a todos essa cooperação de amor até o fim dos séculos, né? Aí uma frase que eu acho fantástica, que o Emmanuel bota assim: lembremos de que Jesus renunciou sempre à felicidade de ser compreendido. Nossa, ele
ele se absteve dessa felicidade de falar e as pessoas compreenderem. Para ele isso não importava. O que importava para melhor compreender, ser amado, mas para amar com os mais amplos recursos de entendimento. Estava muito acima de qualquer sentimento próprio, né? Aí no final Emmanuel vem falando para a gente buscar uma semelhante renúncia, né? Ao pé daqueles que a vida colocou no nosso caminho, né? Aí dizendo aqui, permanece sempre em teu posto de sacrifício para melhor servi-los no campo da evolução. Quando a gente tem que aprender isso, né? A gente lendo assim, tipo, parece fácil, né? Mas o roteiro é esse. Não adianta a gente querer camuflar o verdadeiro espiritismo, porque o verdadeiro espiritismo é esse. A gente vai se adequando à nossa vida conforme o nosso grau, né? Aí ele vai dizendo, quando fizeres tudo isso, terás compreendido que renunciar com o Senhor é trocar o prazer simples da superfície para construir o imo da própria alma, a soberana alegria da vida eterna. Esse sentimento aqui que o Emmanuel passa para a gente, transmite, é o mais puro evangelho redivivo, esse evangelho que nos coloca na parede e pergunta, vem cá, até quanto você está disposto a sacrificar e buscar se redimir? Ou, senão, a gente vai continuar permanecendo os mesmos erros de pretérito que, com certeza, utilizavam religiões para fazer uma máscara, né? Então, que a gente jamais deixe que o espiritismo perca essa essência e não podemos mudar conforme o nosso gosto. Então, esse sentimento de renúncia era para todos nós, né? Renunciar, simbolizando aqui o jejum que o Cristo denunciava na época. Ele fala, na verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Não precisa de plateia. Você mudar a si próprio aos poucos, que ninguém muda de um dia, né, para o outro. É aos poucos você vai se transformando passo a passo, dia após dia. E sem jamais desanimar, porque um dia triste, um dia sombrio, a gente não pode achar que perdeu tudo, né? Porque esse dia passa também. Como um dia feliz e alegre também, né? Um dia de extrema alegria também passa. O dia de tristeza também forte também passa. Então a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio, né? Nem muito eufórico, também nem muito melancólico. Mas essa renúncia aqui do jejum, de a gente se abdicar a nossa própria evolução, a nossa própria felicidade, né? Em prol daqueles que estão ao nosso redor. Esse aqui é o nosso roteiro que a gente tem que seguir. A gente tem que seguir e buscar sempre. Esse que eu vejo a renúncia verdadeira. Essa renúncia que todos nós, como exemplo de tantos outros que a gente já tantos estudamos aqui, que buscaram e fizeram da sua vida, né? E esse é o nosso roteiro. É isso aí. Lívia, quer continuar? Então, eu só tive tempo de fazer mesmo sobre o jejum. Mas aí, enquanto vocês estavam falando, eu estava dando uma lida aqui ainda mais, né, sobre o jejum, né, porque eu li só semana passada, então algumas coisas eu esqueci. Eu estava relembrando, aí o Pastorino, ele até dá um puxãozinho de orelha, né, que ele fala, para quem tem que saber das nossas fraquezas, eu estou falando com as minhas palavras, para que a gente tem que expor as nossas fraquezas, se quem tem que ver as nossas fraquezas é Jesus, é Deus, né? Então, por que a gente tem que expor, né, as fraquezas, né, desse momento que ele fala, né, no jejum, de mostrar o quanto você está se martirizando, enfim.
Quem realmente vai cuidar, né, dessas fraquezas não são os outros, né? É Cristo, né? É Deus. Então, a gente não tem significado nenhum ficar mostrando isso para as pessoas, né? Aí eu quero só acrescentar isso. É o que eu volto a dizer, né? Que todo mundo falou um pouco, mas é aquele negócio. Muita coisa a gente tem que deixar no nosso íntimo, né? Ou no máximo a nossa família, né? Ficar sabendo, às vezes um companheiro, uma companheira, né? Porque, né, a gente divide o mesmo teto, então algumas coisas, né, não dá para a gente também guardar totalmente para a gente. Mas isso que também a Márcia salientou bastante de rede social e tal, a gente tem que ir só até certo ponto, né? Isso também é a hipocrisia dos israelitas, né, que jejuavam, né? O que adianta a gente ficar... Tem que saber, né? O que tem que ter aquele filtro, né? Que coloca até que ponto se posta, até que ponto, né? Às vezes a gente vê as pessoas... eu gosto muito de rede social e tal, mas eu falo sempre isso para o meu esposo, que eu quero que as pessoas vejam, eu posto. O que eu não quero que vejam é simples, eu não posto. Entendeu? As pessoas têm que ter esse filtro. E isso também me fez lembrar desses hipócritas, né, dos israelitas, né? Que às vezes a gente reclama muito que as pessoas estão sabendo muito da minha vida, blá, 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 mas o que a gente está postando, o que a gente está, né? A gente está fazendo a carinha triste na hora do jejum para os outros verem. Então a culpa não é dos outros, né? A nossa que está fazendo a carinha triste. Então, isso que o Léo falou também em jejum, é renúncia. Achei perfeito, eu acho que essa é a palavra, né? Não só, foi o que a gente falou, não só do alimento em si, o alimento, né, material, mas é a renúncia também desses sentimentos ruins, dessas práticas ruins que só colocam a gente para baixo e só retardam, né, a nossa evolução. Então, essa renúncia, né? Por que a gente se sente tão tentado a ter, né, esses pensamentos ruins, essas coisas que a gente sabe que são ilícitas, não sei, o falar mal de alguém, por exemplo, né? A gente usa exemplos do nosso dia a dia, né? O falar mal de alguém, o fazer aquela fofoquinha. Por que a gente sabe que é errado e a gente continua fazendo, né? Então, acho que jejum também foi o que o Léo falou, também é renúncia. Porque a renúncia, ela não é uma coisa tranquila, né? O nome já fala, se você está renunciando de algo, é porque eu acho que você queria aquilo, mas ao mesmo tempo você está abrindo mão, entendeu? Então, você sabe que você, até certo ponto, desejava aquilo, mas você sabe que não é certo, então você abre mão. Então, acho que tudo isso, né, que a gente está aprendendo hoje aqui do jejum, é uma parte tão pequenininha, né? São tipo 3 versículos, mas fala tanta coisa, né, para a gente, né, hoje em dia, principalmente dessa vida, né, que a gente está levando, tão exposta, né, tão aberta. Nunca se falou tanto, né, também dessa... Eu escuto em todos os lugares, sempre falando de intimidade com Deus, intimidade com Cristo, né? Sempre falam muito. E às vezes eu me questiono, eu falo, mas o que exatamente é isso, né? E hoje a gente estudou isso. Isso é intimidade, né? É você expor somente para ele, somente para o seu íntimo, as nossas falhas, né? O outro não precisa saber das nossas falhas, não tem porquê, né? Então a gente se tranca no nosso quarto, metaforicamente falando, ou também se a gente quiser trancar no nosso quarto para fazer uma prece, não tem problema nenhum. Então a gente usa esse quarto, né, esse interior, como esse refúgio também, né? É a renúncia e também é o refúgio, né? Para a gente poder ter aquele momento, né? Eu acho que conforme a gente vive mais lá fora, a gente acaba sendo mais... Aí a gente volta até para o evangelho de hoje, né, Su? A gente volta para a tentação. É mais fácil, fica mais fácil. Mas quando a gente está em sintonia, parece que a coisa muda, né? Quando a gente está em sintonia, parece que a gente
as coisas até passam por nós, porque o mundo é assim, né? A gente não pode se isolar, as coisas passam pela gente, mas passam de uma forma diferente. A gente interpreta de uma forma diferente, a gente utiliza de uma forma diferente, né? A fofoca pode até bater no meu ouvido, mas eu posso pensar, sei lá, 2 vezes, 3 vezes antes de passar para frente, entendeu? A gente já está meio que preparado para tal coisa, né? Pensei em criticar alguém, não sei, ai, fulano é tão assim, mas antes só pensei, guardei para mim, não usei da minha boca para falar para uma segunda, para uma terceira pessoa isso. Então, são coisas que minimamente, às vezes a gente até nem percebe, mas que acaba acontecendo com a gente. Até aquele pensar, né, no próximo, eu tento ao máximo fazer isso. Eu não estou falando aqui que todas as vezes eu faço mais errado do que certo, pelo amor de Deus. Mas pensar assim, fulano está vivendo uma situação, antes de você criticar aquela situação que a pessoa está vivendo, mas, poxa, e se eu estivesse no lugar dele? Será que eu não ia estar fazendo a mesmíssima coisa? E eu estou aqui criticando como se eu fosse um ser superior, entendeu? E em relação a falar mal do outro, né, que a gente falou tanto também, a gente fez até essa brincadeira, né, do jejum da rede social, também tem um exercício que eu acho muito bom, eu não sei se eu vi alguma palestra, foi em algum lugar, quando você pensar em um mal daquela pessoa, o fulano é muito inconveniente, não sei, um exemplo, o fulano se atrasa demais. Quando você tiver o pensamento ruim sobre a pessoa, ao mesmo tempo você tem um pensamento bom, mas, poxa, ele é tão dedicado nisso, naquilo, entendeu? Isso ajuda a ir quebrando essas barreiras nossas, porque a gente cria meio que uma cúpula, né, a gente se coloca num patamar que os outros, o fulaninho tá errando, o ciclaninho tá errando, e a gente é perfeito, né? A gente não sabe. Então, muitas vezes eu me peguei fazendo coisas que o outro fez e que eu, na época, critiquei quando o outro fez. E aí a gente para pensar, pô, que grande droga, né? Eu, né, tô fazendo a mesma coisa que o que eu critiquei ontem da outra pessoa. Então, a gente tem que se policiar também em relação a isso, né? Às vezes a gente pode cair no mesmo erro e você estava lá jogando pedra no outro no dia anterior. Então, eu acho que tudo isso, como o jejum, né, é complexo, né? A gente pensava só, jejum, ficar sem comer. A gente pensa logo assim, né? Não, ficar sem comer alguma coisa gostosa. Ficar sem comer McDonald's. Não consigo. Mas tudo bem. Mas a gente pensa logo nisso, né? No ficar sem comer. Mas olha o quão complexo é, né? Quantas coisas tem por trás. Renúncia, essa intimidade com Deus, nossa moralidade. Você tem moral suficiente, né, para falar de um outro ou de uma situação, ou apontar o dedo para o outro. Então, tudo isso, né, permeia esse assunto. Eu achei muito interessante, muito, muito bacana mesmo, como é que um assunto, né, aborda tantas coisas, ainda mais a gente nos dias de hoje, né, a gente vê como não é tão diferente, né? Os israelitas, a gente pensa que é outro mundo, né? Mas a gente se esquece que fomos nós, né? Quem sabe, né? Somos nós naquela época. E hoje em dia, será que a gente está fazendo a mesma coisa, só que com a modernidade aí? O que a gente fazia, né, nas praças públicas, será que a gente está fazendo hoje a mesma coisa, só que no Instagram e no Facebook? Mas a mesma coisa? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Sempre filtrar muitos pensamentos. É mais fácil a gente errar? É mais fácil a gente errar, com certeza. É mais cômodo a gente errar. Mas a gente tem que sempre pensar que sair da nossa zona de conforto, sabe? Nem que seja uma vez por semana, fazer uma coisa diferente assim. Uma vez por semana eu vou pensar bem de alguém. Uma vez por semana, entendeu? Quantos dias tem uma semana? 7 dias. Em um deles eu vou pensar um bem de alguém, vou elogiar alguém, mas de coração. Nossa, fulano, você é tão bacana, você... Sabe? Eu tenho certeza que essa frequência vai acabar aumentando. Então, a gente tem que ir expurgando isso de pouquinho em pouquinho de dentro da gente,
né? Eu acho que isso também é jejum, sabe? A gente ir expurgando de pouquinho em pouquinho esse mal que a gente acaba trazendo, né? De tantas vidas, né? Tantas situações que a gente viveu e que criou essa crosta, né? Da gente e quebrando, né? Lapidando para a gente virar diamante. Então é isso que eu queria falar. Muito bom. Gente, está aberto, a Érica quer falar. Ó, eu vou dizer que coisa linda foram essas palavras. Não que os outros não tivessem falado também, né? Mas quando a gente muda a frequência, e nesse caso que a Lívia ressaltou, né? É um lava a alma, porque a gente realmente só quer apontar, né? A gente não tem fraternidade. Eu estou falando da fraternidade porque aí eu pego o gancho daquela beleza daquele vídeo que acho que foi a Fátima que colocou na tarde no Zap para a gente, né? Eu já tinha visto esse vídeo, mas aí quando eu fui no grupo eu vi mais 3 vezes. Ele é curtinho, né? Eu falei, gente, olha que olhar, olha que beleza, é o olhar, é tamanho esse olhar para o outro, porque a gente está olhando para fora, mas a gente já está com essa conquista, né? No caso, ele, né? São Francisco de Assis. Mas nós não, muitas das vezes nós não temos. E a Elívia veio ressaltar, né? Ressaltando essas pérolas, porque são pérolas. Eu agradeço muito, eu sempre falo, de poder estar compartilhando, mesmo que às vezes a gente não fale muito, mas só de escutar, né? Isso já lava, vai lapidando a todos nós. Eu vou falar rapidinho de uma experiência da minha irmã, na época do tratamento da minha mãe oncológico. Aí nós fomos todos, os filhos, né, os 3, para o tratamento, que era um tratamento logo assim no início, a gente não conhecia e era muito delicado dela resistir, né, suportar, enfim. E a minha irmã estava no jejum. E aí eu lá toda, né, voltada para dentro, e a minha irmã estava no jejum, mas ela falava o tempo todo, ela xingava, e ela estava cheia de fome. Teve uma hora que era já meio-dia, assim, ela cheia de fome, e ela falando, não vai terminar isso não vai terminar isso não, para a gente ir almoçar. Aí eu falei assim, você está com fome? Você vai, porque na verdade eu queria que ela fosse mesmo, para a situação lá diminuir, porque estava demais. Aí ela, não, eu não posso, porque tem o horário do jejum. E quando foi, ela ficou enlouquecida. Aquela experiência foi tão importante para mim aquele dia, por todos os sentidos, né? Mas principalmente assim, nesse comportamento que ela entendia o jejum. E estudando agora, principalmente agora junto ao NEP, aumentou mais ainda a ideia. E todos os relatos que vocês trouxeram na noite de hoje para a gente, para todos nós. Então, assim, é um salto de compreensão, de emoção, porque aqui estou aqui, né, envolvida com o meu sentimento, mas todo o crescimento que a proposta do estudo nos traz, porque é aclarar, né, a consciência. Então, eu queria também trazer esse relato da minha família, né, e lembrar da fraternidade daquele vídeo que é curtinho, mas é impactante, porque ele fez ali toda aquela necessidade para o irmão, que, na verdade, ele precisava era suprir as suas necessidades materiais, porque não cabia comportar o tempo que ele ficou, né? Que para o organismo dele não era possível naquele momento, porque ainda tem isso, né? Às vezes a gente cobra muito, esgota muito o carro, o corpo físico, e a pessoa não está preparada. Foi o caso da minha irmã. Lá agoniada, eram palavrões, e eu ali, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu falo para vocês, é muito legal que a doutrina espírita ela precisa ser divulgada todo o tempo. E quando a gente fala divulgada, no nosso caso aqui, a gente está conversando, isso vai para a mídia, né? Mas, no nosso caso, que estudamos a doutrina espírita, porque hoje a minha irmã estuda a doutrina espírita. Então, a partir da mudança, de um pouquinho sequer do comportamento, das observações, da troca que a gente vai trocando, mesmo que no início ela renegava, hoje está estudando a doutrina espírita. Então, é isso.
eu queria dividir com vocês. Muito bom esses exemplos, assim, para a gente poder, né, botar no nosso dia a dia. Bom, tá aberto, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Levanta o dedinho. Não? Quer falar, Léo? É o 17 ou é o quê? Ah, tá, ninguém mais. Tá. Foi tudo já. Só se quiser acrescentar alguma coisa. Ah, tá, vou tentar acrescentar aqui, né? No 17, quando ele fala, mas quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto. Ele traz também para a gente um sentimento aqui, um ensino de sacrifício, né? De você sacrificar, de você se apagar para a luz do outro, seja vista, né? E o Emmanuel fala que ele chega a dizer que a gente não vai avançar no caminho sem doar algo de nós. Né? Se ninguém doar nada de si, não consegue avançar. E ele vem trazendo até numa página aqui, quando ele fala sobre a dádiva difícil, que é referente ao sacrifício. Né? E é daqui que ele tira uma frase que a gente muito ouve, né? Que fala que o próprio sacrifício em favor dos outros é a plantação da felicidade num ambiente em que respiramos. O exemplo que a gente pode ver isso é quem conhece uma mãe, né? Uma mãe, um exemplo maior, uma mãe dedicada, né? Seus filhos. Quanto sacrifício uma mãe oferece a seus filhos para eles crescerem, para eles terem saúde, educação, né? Quantas mães a gente vê com esse extremo sacrifício, leva sem condição, leva filho em médico, em escola, bicicleta, a pé. Esse sacrifício é um grande exemplo que a gente pode tirar, é o da mãe, né? E eu vejo também muito que o Emmanuel trazendo para a gente aqui, ó, Jesus transmitindo as bênçãos do céu que se fazia portador, era o médico providencial dos sofredores na região em que se mantinha, né? Ele trazendo aquelas bênçãos que ele revelou para todos, com certeza ele era um médico que curava muitas almas ali, curas físicas, quantas morais também, né? Tem diversos exemplos de quantos ele salvou ali, quantos ele deu saúde, visão, tirou da loucura, expulsou tantos espíritos ruins que estavam perturbando muitos, né? Mas ele ainda fala que e quando ele aceita o supremo sacrifício, né? Quando levaram ele à cruz, aí ele se converteu no grande benfeitor da humanidade inteira, né? E o exemplo a gente está vendo aqui, né? O exemplo de vida dele, os ensinos dele se espalharam pelo mundo inteiro. Tudo começou numa pequena cidadezinha, né, num vilarejo ali, se espalhou pela humanidade inteira e vive aí há mais de 2000 anos. Então, a gente jamais pode duvidar que o nosso renúncio, o nosso sacrifício de nós mesmos para a exaltação, para o crescimento do bem, não somente o nosso, mas a todos, né? Esse vai ser sempre a dádiva maior, o sacrifício maior. Porque o pão, a moeda, né? O agasalho, isso são bens da terra que hoje está nas nossas mãos, né? Amanhã não pode estar. Então, quando a gente oferece isso ao outro, é mais fácil você estender isso, né? É tão fácil que a gente não vê tanta gente fazendo isso, né? Para você ver a nossa real situação, né? Quando a gente vê isso, já vira exceção quando a gente vê esses grupos que oferecem auxílio, alimento, pão, né? Mas o sacrifício de si próprio para os outros, esse é o maior sacrifício que a gente pode oferecer. Dar o nosso tempo, dar nosso estudo, optar de fazer nossas coisas, fazer algo que seja em benefício de alguém, esse é
é um grande sacrifício, mas é um dos maiores merecidos e mais reconhecidos, né? Que hora a gente tem aí? Estou sem relógio aqui. Deixa eu ver aqui. São 8h10. Que eu já ia emendar no 18, que ele fala... Alguém quer comentar alguma coisa? Tá, vou emendar aqui o último, né? Quando ele fala, a fim de que não pareças aos homens que jejuam, mas somente a teu Pai, que está presente a tudo o que há mais de secreto. E teu Pai, que o vê, se passa em secreto, te recompensará. A gente traz aqui a resignação, né? A resignação tem esse poder de anular as dores do sofrimento, né? E em toda a nossa vida, né? Em todas as fases da nossa vida, nossos momentos, a gente vai passar por obstáculos. E a gente pode sempre superá-los, né? Eu lembro quando começou essa pandemia, né? Vendo muitas pessoas perdendo a esperança, perdendo o chão, né? Mas a gente sempre tem que... Sempre quem esteve firme nessa fé, hoje está mais forte do que antes, com certeza, né? E a resignação traz isso para a gente, quando a gente aceita as dificuldades com paciência, né? E principalmente guardando as lições que todas elas trazem para a gente. Todas as dificuldades que a gente passou, ou a gente passa, ou esteja passando, ela sempre traz ali ela é portadora de um benefício. É só a gente começar a recapitular a vida, né? E trazer as maiores dúvidas, as maiores lições que a gente extraiu de cada dor, com certeza está atrelado. Dor, mas ali tem um sentimento. E é fato de que sempre quando a gente passa por algo difícil da vida, que marca a gente, com certeza ali a gente dá um passo. Principalmente se passamos com resignação, né? E todo momento a gente tem para aprender, não importa a nossa idade, né? Seja novo ou na terceira idade, tudo a gente está aprendendo, sempre está assimilando, porque a resignação tem esse poder de, como diz acho que foi o André Luiz, a resignação tem esse poder de anular esse impacto da sofrimento. Então, passa, sabendo que isso vai passar, né? O que seria uns instantes de dores comparado com a nossa vida inteira? Dessa vida, imagine a nossa vida infinita que temos para frente, né? Uma vida é como se fosse um minuto, né? Comparado ao nosso tempo de existência. E a gente sempre tem que continuar nessa resignação, mesmo quando recebemos críticas, né? Críticas, injúrias, a gente permanece sempre nessa vontade de seguir. Aí o André Luiz, ele vem trazendo aqui, ó, busca na oração coragem para superar os percalços exteriores da marcha e a humildade para vencer os entraves do teu mundo interior. É o que a gente está falando aqui que o Cristo falou, né? Do que é mais secreto, né? Então a oração é essa fortaleza que Jesus sempre mostrou que a gente sempre tem que estar conectado, né? Não precisa fazer oração aquela que chama a atenção de todos, né? Mas você falando internamente de bom coração, com sinceridade, né? Ontem, no estudo que eu estava fazendo com o Davi, a gente estava falando sobre era o capítulo 26 de Mateus, acho que era o versículo 39, que Jesus fala isso, né? No momento de uma oração, estava um sentimento de tristeza, ele foi buscar a oração, esse recurso de se conectar, e eu achei lindo a frase que ele fala, pedindo para Deus afastar esse cálice. Pai, afaste esse cálice de mim. Mas só se for da sua vontade, né? Tipo aquela dor, Pai, tira esse momento de dor. Mas se for para continuar, se for para o nosso benefício,
isso eu afasto. Agora, se não for, que tire, se afaste de mim. Então, a oração é tudo a nossa vida, né? E a gente sente muito, porque a gente busca muito no momento de dor, né? Quem de nós sempre está buscando oração? Acho que foi a Márcia que deu exemplo de uma pessoa orando para um momento de festa. Isso é um hábito, né? Acho que ela ia fazer uma festa, né? Acho que foi isso que a Márcia falou. Que orou antes. Isso é conexão, né? Você prezar pela paz, pelo momento ali, daquela confraternização entre amigos e familiares. Né? Então, a gente buscar oração para ter coragem de superar as dores exteriores e interiores, né? Que as interiores são muito mais fortes. Por isso que o André Luiz fala isso, né? As dificuldades exteriores da vida e a humildade, né? Para vencer essas dores do nosso mundo interior, esse mundo que ninguém vê, só a gente vê na nossa consciência. E ele finaliza assim: aceita os outros como são, a fim de que te aceite como você é, né? Porque a gente sempre olha da ótica de aceitar o outro, né? Porque o outro está errado, o outro é equivocado. Mesmo assim, e o outro olhando para você? Ah, você é chato, você está tentando sempre fazer algo bom e para ele não é bom, mas a gente tem que ter essa brandura de aceitar as pessoas como são e sem esse propósito de querer mudá-los, né? Porque ninguém muda o outro falando, né? A gente só consegue atingir o outro a gente se mudando a si mesmo, mudando as nossas atitudes, refazendo, né? É como se fosse pegar um celular e resetar. O celular tá cheio, tá tudo travado. Vamos resetar o celular, começar tudo de novo? Então, todo dia a gente tem essa oportunidade. Porque a todo momento a gente vai descobrindo quantas coisas a gente fala e não pratica ainda, né? Cada dia a gente vai vendo que nosso discurso está lá na frente, mas nossos atos ainda estão muito atrás. Então, aí ele vai falando que todos os patrimônios da vida, nenhum se comparar à paz de quem procura fazer sempre o melhor, embora consciente que esse melhor ainda deixe muito a desejar. Mesmo a gente, com toda a nossa força, nossa vontade, ainda tem muito a desejar, ainda tem muito a crescer, né? Comparando com aquele ser ideal que teve aqui junto da gente, né? Quanto mais a gente vai descobrindo, mais a gente vê que a gente está muito equivocado ainda nos nossos atos, né? Mas aos poucos a gente vai transformando, resignando com nós mesmos, porque às vezes falta muita paciência com a gente mesmo. A gente tenta e erra, escorrega. E aí a gente vê um monte sucumbindo, né? Ah, cansei. Já ouvi até os outros falar assim: ah, espiritismo não é para mim, não. Tá doido? É muito difícil. Pô, é muito chato, mas é chato mesmo, né? É muito tempo trilhando o caminho torto, então, quanto mais afastado que a gente estava, quando tenta voltar, a volta é mais difícil. Mas é possível para todos, né? É por isso que o Evangelho, essa reunião de livros, tem aquele exemplo máximo ali que eu considero que é de Paulo de Tarso, né? Estava totalmente desvirtuado, ao oposto que o Evangelho pregava, e em uma vida ele conseguiu se converter e ser um exemplo de redenção, né? É claro que ele possuía a bagagem dele, mas a redenção está acessível para todos, né? Então, resignação é o que eu gosto de frisar aqui, para a gente jamais perder a nossa esperança, né? E sem sacrifício de ninguém, os ideais não se idealizam através das nossas mãos. Então é isso aí que eu queria tentar contribuir. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece final? Sim? Érica, você pode fazer a nossa prece final? Beleza. Posso sim, estou necessitada de fazer essa prece e continuar na vibração.
Vamos orar, queridos amigos e irmãos, muito gratos nessa noite, né? Pelo trabalho e a oportunidade do estudo. Senhor Jesus, mestre amigo, espiritualidade que trabalha e sustentam as tarefas dos estudos do NEP, nessa comunhão com esse divino amigo e Senhor Jesus, agradecidos estamos por esse estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus, Senhor Jesus, e graças a Ti, e dizer, Jesus, que estamos aqui, na oportunidade de mais um dia, mais um tempo sobre a terra, e fazendo a nossa parte, buscando em nós essa mudança íntima, e assim seguir, para que um dia possamos nos colocar perante a face do Pai, essa energia maior, que não temos ainda como mensurar, mas dizer que estamos prontos para seguir adiante, junto realmente, de fato, contigo. E assim, Jesus, espiritualidade amiga, benfazeja, guias e mentores que nos acompanham, que nos sustentam esses momentos, nós agradecidos estamos e rogamos por todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos na busca do refrigério das nossas almas. E junto ao coração do Cristo, neste momento pedimos a permissão para o término do trabalho e do estudo da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor Jesus, graças a Deus, hoje, agora e sempre. Amém. Vamos tirar nossa foto? Márcia, aparece aí para tirar foto. Sumiu. Ah, apareceu. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até Beijo, quarta-feira que vem. amores. Até quarta que vem. Tchau, pessoal. Boa noite.